amigos, meus irmãos, estamos chegando ao fim deste grande livro do evangelista São Lucas, Atos dos Apóstolos. Tendo entrado Festo na província, depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. E os principais sacerdotes e os mais eminentes judeus lhe deram informações contra o apóstolo Paulo. E em detrimento dele, pediram a Festo, como um favor, que o mandasse vir a Jerusalém, armando-lhe uma cilada para o matar no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo estava detido em Cesareia. Portanto, disse ele, os que dentre vós têm prestígio, desçam comigo, e se há naquele homem algum crime, que o acusem. Tendo-se demorado entre eles cerca de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer o apóstolo Paulo. Comparecendo este, os judeus o rodearam, os judeus que vinham de Jerusalém, e trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, mas que não podiam provar. Então o apóstolo Paulo, defendendo-se, declarou: não tenho pecado em coisa alguma, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, imperador. Mas Festo, querendo alcançar o favor dos fariseus, perguntou ao apóstolo Paulo: queres subir a Jerusalém e ali ser julgado dessas coisas perante mim? Mas Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não tenho feito mal algum aos judeus, como tu bem sabes. Se, portanto, sou malfeitor e tenho praticado alguma coisa que mereça a morte, não recuso morrer. Mas se não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém me pode entregar a eles, e apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: para César apelaste, a César iraste. Passaram alguns dias. O rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso do apóstolo Paulo, dizendo: Félix deixou aqui um homem preso, a respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus lhe deram informações pedindo que eu o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum antes de o acusado ter presente os seus acusadores e ter a oportunidade de se defender. Portanto, tendo-se eles reunido aqui, sem me demorar, no dia seguinte me sentei no tribunal e mandei trazer este homem. Levantando-se os acusadores, não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu supunha, mas tinham com ele certas questões sobre a sua religião e sobre um defunto chamado Jesus Cristo, que Paulo apóstolo disse que continua vivo. Eu, perplexo,
Quanto ao modo de investigar essas coisas, lhe perguntei se queria ir a Jerusalém e ali ser julgado sobre essas questões. Mas, havendo Paulo apelado para que o reservassem ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido até que eu o enviasse a César. Então disse Agripa a Festo: eu também desejava ouvir esse homem, esse apóstolo chamado Paulo. Então disse Festo: amanhã tu ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, e depois de entrarem na audiência com os tribunos e homens principais da cidade, Paulo foi ali trazido por ordem de Festo. E este disse: ó rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a comunidade dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém quanto aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais, que devia ser morto. Eu, porém, achei que ele nada havia praticado que merecesse a morte. Mas, tendo ele apelado para o imperador, determinei remetê-lo. Dele nada tenho de positivo que escreva ao soberano, pelo que vou-lo tenho apresentado a vós, mormente a ti, ó rei Agripa, para que depois de feito interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar também as acusações que haja contra ele. Agripa disse a Paulo: a ti se te permite fazer tua defesa. Então o apóstolo Paulo, estendendo a mão, começou a falar: julgo-me feliz, ó rei Agripa, por ter de fazer hoje diante de ti a minha defesa de tudo que me acusam os judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre eles, pelo que eu te rogo que me ouças com toda a paciência. Quanto à minha vida durante a mocidade, que passei desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, conhecem-na todos os judeus. Conhecendo-me desde o princípio, se quiserem dar disto um testemunho, como é que eu vivi fariseu, rigoroso, conforme a seita mais severa da nossa religião judaica. Agora, estou aqui para ser julgado pela esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, esperam também alcançar. Por causa desta esperança, ó rei, estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que se julga entre vós coisa incrível Deus ressuscitar os mortos? Eu, na verdade, entendia que devia fazer toda a oposição a Jesus, o Nazareno, e o fiz acirradamente em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. Eu não somente encarcerei muitos cristãos, como também dei meu voto contra eles quando os matavam. E muita vez, castigando-os por todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, os perseguia até nas cidades estrangeiras. Nesse intuito, indo a Damasco,
com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei Agripa, vi no caminho uma luz do céu mais brilhante que o sol, a qual resplandeceu em torno de mim e daqueles que iam comigo no caminho de Damasco. Caindo nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa que é recalcitrar contra o aguilhão. Eu perguntei: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, fica em pé, porque para isso eu te apareci, a fim de que te constituir ministro, testemunha das coisas que me viste e daquelas em que hei de me manifestar, livrando-te do povo e dos gentios, aos quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, para que se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, para que pela fé em mim recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiro não só aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, como também aos gentios, que se arrependessem, que se convertessem a Deus, praticando obras dignas do seu arrependimento. Somente por isso, alguns judeus me prenderam no templo e me procuraram matar. Tendo, pois, obtido socorro da parte de Deus, permaneço até hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, haver de sofrer o Cristo, e que seria ele o primeiro que pela ressurreição dos mortos havia de anunciar a luz ao povo e aos gentios. Aduzindo ele estas coisas em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? Estás louco, homem? As muitas letras te tiram juízo. Mas Paulo disse: não estou louco. Ó potentíssimo Festo, digo palavras de verdade em perfeito juízo, porque dessas coisas tem conhecimento o rei, a quem falo também com franqueza, como persuadido estou de que nada disso lhe é oculto, porque isto não foi feito a um canto. Crês, ó rei Agripa, nos profetas? Eu sei que tu crês. O rei Agripa disse ao apóstolo Paulo: Paulo, com pouco me persuades a fazer-me cristão. Paulo respondeu: prover a Deus, e com pouco ou com muito, não somente tu, mas ainda todos aqueles que hoje me ouvem, se tornassem cristãos, como eu sou hoje, menos essas cadeias. Levantou-se o rei, também o governador e Berenice, e os que estavam sentados com ele, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo:
esse homem nada tem feito que mereça pena de morte, nem aumento de prisão. Foi quando Agripa disse à festa: bem, ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César imperador. Esta é a história empolgante de um homem que pecou por ignorância. Saulo de Tarso. Se houve um inimigo feroz do cristianismo, foi esse rabino judeu, Saulo de Tarso. Por maldade? Não, sempre por ignorância. Que ninguém era mais puro do que ele. Mas, naquele seu fervor, naquele seu sectarismo radical, fora do judaísmo não há salvação, ele não podia admitir que fora da lei de Moisés houvesse outra lei qualquer. E foi o grande engano, porque havia, além da lei de Moisés, acima da lei de Moisés, acima de qualquer outra lei, a lei de Deus, lei eterna. Esta sim, Jesus veio pessoalmente trazer e por isso foi tão combatido e crucificado. Ora, com a sua vista profética, Jesus sabia que eram necessários quase 2 milênios para a humanidade entender o seu Evangelho. Não é curioso que só no fim deste ciclo venha a LBV trazer a revelação final, que é o novo mandamento do Cristo de Deus? Pois se Jesus é a potência máxima, nós temos dado os capítulos da história secreta do Brasil. Humberto de Campos, espírito liberto dos grilhões materiais, reconstituindo a história do Brasil pelo prisma divino, de cima para baixo, mostrando como Jesus predestinou o Brasil para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Ora, não é uma estranha coincidência que exatamente o Brasil venha a aceitar o novo mandamento que nenhum outro país aceitou? Porque agora no Brasil é que está o povo de Deus. É esse povo de pretos, de mulatos, de portugueses, de brasileiros, de índios, de italianos, de sírios, de libaneses, homens de todas as raças, amalgamadas pelo milagre do amor, preparando o Brasil para comandar o planeta. Esse é o grande milagre. Os homens que falam tanto nas coisas materiais não sabem colocar as questões dentro das leis eternas. Mas nós sabemos, pela vontade do Cristo planetário, o Brasil estará automaticamente governando o mundo. Força da verdade.
e pelo milagre do amor. Então, viva a LDB! Viva o PDB! Viva o Brasil! E viva Jesus!